Olá, tudo bem? Você confia nas informações que toma conhecimento através da imprensa e que lhe permite, evidentemente, formar opinião? Até porque este é um tema que se torna permanente no programa Cidade Real, uma vez que, ao ter opinião contrária, mesmo que de fontes que você entende ser duvidosa, lhe permite avaliar, comparar e, sobretudo, refletir, formando a sua opinião. E a imprensa tem sido fundamental nesta vertente, formar opinião, que por vezes, por interesses escusos e subalternos, apresenta a informação de maneira tendenciosa para formar uma determinada opinião que interessa a esses veículos de comunicação ou mesmo a grupos corporativos. E você precisa ter a sabedoria de discernir as opiniões verdadeiras, corretas e fundamentadas das chamadas fake news, que tem sido cada vez mais prejudicial, sobretudo, às relações humanas, por vezes criando situações de radicalismos e de afastamento entre as pessoas que são absolutamente inexplicáveis e inadmissíveis. Portanto, este tema, que pode ser entendido de várias formas, através de manifestações de profissionais que lidam diariamente com a informação, nos atrai. E por este motivo, iniciamos um novo ciclo do programa Cidade Real, na edição da semana passada, tratando deste tema com dois convidados que são corajosos e ousados, que emitem suas opiniões sem qualquer constrangimento. E naquela ocasião, doutora Aline Spinelli e o professor Jorge Carvalho o fizeram de maneira bastante contundente, o que se alinha e se ajusta com a nova linha editorial do programa Cidade Real. Nesta edição, teremos a oportunidade de conversar também com dois ilustres colegas profissionais e, para minha satisfação pessoal, dois grandes amigos, que convivo sempre quando compareço à emissora, nos proporcionando momentos de fraternidade, sobretudo. São pessoas extremamente agradáveis, sinceras, honestas, mas, sobretudo, profissionais. Você terá a oportunidade de ouvi-los atentamente, até porque também, mesmo sendo relativamente novos, já têm esta postura de firmeza, de transparência, de honestidade, levando até você as suas informações que lhe permitem, conforme disse, formar opinião. Aqui, Zuri Maurer, e esta é a edição de número 810 do programa Cidade Real, neste dia 25 de setembro de 2023. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também momentos de descontração, o que combina com a irreverência desse apresentador. E desta forma, dando sequência a esta edição absolutamente imperdível, queremos anunciar, com as honras da casa, estendendo evidentemente um tapete vermelho virtual, as presenças de Fernando Moraes. Meu irmão, meu amigo. Você tá bem, cara? Satisfação em tê-lo conosco, bicho. E hoje, ainda mais feliz por um formato novo, né? E eu acho que é a vez que eu tô mais bem vestido também. De todas que eu já vim aqui. Exatamente, amigo. Eu tô me sentindo muito bem. O figurino tá ótimo.
O cara chega aos 41 e começa a querer se vestir assim que nem tiozão, né? Exatamente. Roupinha jeans e tal, exatamente. Né? Mais comportado, né? Pra dar aquela descontraída, Isso. né? Mas aqui, é ótimo tê-lo conosco, bicho. Uri. Você é um garoto, e assim posso chamá-lo, que tem a minha admiração desde a época de Inter TV. Boa. Sempre acompanhei seu trabalho, sempre tive a oportunidade de, digamos, manter contato com você, até o entrevistando em certa ocasião, Sim. Tratando dos bastidores da imprensa. E agora, recentemente, você que se tornou o âncora principal, até porque tem um âncora adjunto, aqui do Zoom Notícias. É uma satisfação imensa estar contigo, cara. Você sabe que eu sou seu fã incondicional, amigo pessoal, gosto de você de graça, até pagaria pra gostar, gente. Se precisasse pagar, eu pagava pra gostar, que valeria a pena o passe. A recíproca é verdadeira e da mesma forma... Zurizinho. Juan Victor, âncora adjunto do Zoom Notícias, jornalista, um garoto que também tem muito talento e um futuro promissor. Da mesma forma, digamos assim, esses encontros profissionais, como está acontecendo nesse momento, são sempre emoldurados por uma relação de fraternidade, cordialidade, o que as torna ainda mais agradável. Seja muito bem-vindo, cara. Faremos um programa absolutamente sensacional. Sem dúvidas, Yuri. Obrigado, boa noite para todo mundo. Sempre que eu ouço palavras assim, né, vindas de você, do Fernando, de outros colegas também que eu admiro, eu me sinto muito mais grato, muito mais contente de hoje trabalhar nessa profissão, né? É uma missão também que a gente carrega, e sempre que eu ouço palavras assim, me inspiram ainda mais, porque vocês, para mim, são referências. Mas só quem fala isso é o Zuri, eu não falo não. Mentira. Começou. Mentira, o Juan exatamente. É um querido. É um príncipe, né? É um príncipe. Exatamente. E aí, Fernando, cortando na própria carne, amigo, a imprensa tem faltado com a verdade quando deveria assumir as suas funções democráticas e levar informação com referência, com fontes confiáveis, sem ter a pretensão de formar opinião. Ou seja, a imprensa, ainda no nosso país, é capaz de influenciar a opinião alheia? Com certeza. Não tem nenhuma dúvida disso. Acho que desde que houve... Isso sempre aconteceu, né? Na escola, o Juan deve lembrar disso. Na aula de ética em jornalismo, quando a gente estuda isso na faculdade, eu tinha uma professora, que eu não vou lembrar o nome agora, mas lá no campus Tom Jobim, na Barra da Tijuca, Estácio, que falava que a partir do momento que você vai escrever uma reportagem, você começa por uma forma como você quer que ela comece, não pela outra, você já está usando a sua ética, a sua razão, para poder definir o caminho que você quer contar essa história. Mas até aí tudo bem, desde que a história seja contada com lisura, com transparência e contada da forma como ela é realmente. Sempre houve, na minha opinião, veículos mais de esquerda, mais de direita, mais disso, mais daquilo. Eu acho que isso sempre aconteceu. Mas eu vou falar para vocês que depois do advento Lula-Bolsonaro, né, depois desse racha realmente muito grosseiro que existe muito hoje, bom, né, muito bom, entre bolsonaristas e petistas e lulistas, enfim, eu acho que isso está absolutamente claro. Que o Bolsonaro é um cara que definitivamente não ficou batendo palma para a mídia, não ficou batendo palma, né, para as emissoras que, pelo ponto de vista dele, eu não vou entrar nesse mérito, né, se ele está certo ou errado, mas que sob o ponto de vista dele não estavam noticiando as coisas, né, com a verdade que ele tinha. E hoje é claro que existe uma divisão entre esquerda e direita, entre veículos de comunicação que realmente... Eu não vou dizer que eles manipulam sim, vou dizer que manipulam sim. Sem dúvida. Mesmo que de maneira velada. Velada, mas a manipulação, para você que está em casa poder entender, ela está no escolher. Eu escolho falar sobre tal pessoa, esse ponto de vista. Ainda falando sobre Bolsonaro. Ele podia estar vindo de um grande evento, onde ele fez um grande feito para o Brasil, mas ele saiu em motociata sem capacete. E aí, no dito jornal,
ao invés de enaltecer o que ele fez pelo Brasil, falava, mas ele saiu sem estar usando capacete. Tá errado? Tá errado. A gente defende muito isso, né? Em questão de trânsito e tudo, que a gente reclama que o trânsito em Friburgo é complicado e tal, Paraná. Tem que usar capacete, tem que usar cinto de segurança e tal, mas com ele era demais, entendeu? E às vezes, para outros candidatos, outras pessoas, é de menos. E também não estou defendendo o Bolsonaro, não, tá? Acho que deu os moles dele, por isso que perdeu a eleição dele. Mas acho que esse racha Bolsonaro-Lula é significativo para a gente entender que realmente a imprensa manipula, sim, a imprensa é tendenciosa, sim. E aí, como você perguntou, cabe muito ao telespectador, ao leitor, ao ouvinte, saber discernir, separar o joio do trigo. E eu acho que muitas pessoas já conseguem fazer isso, mas a grande massa ainda não. Qual o critério para esse discernimento? De joio para o trigo. Você, como profissional experiente, que lida, inclusive, com outros veículos de comunicação, transita com facilidade, além de ser uma pessoa que tem notória competência, qual seria os critérios básicos para você discernir o que presta e o que é lixo? Acho que a pessoa hoje, primeiro ela tem que ter bom senso. Isso é uma coisa que se cria, né? Ou você tem ou você não tem, né? Ou você é uma pessoa que consegue mais ou menos ver uma notícia e pensar, mas será que esse é absurdo mesmo? Será que esse é absurdo? Dá um exemplo aqui naquela época que tinha a paralisação dos caminhoneiros e tal, Paraná, né? Teve aquela que foi muito grave, né? E logo depois começaram a surgir vários outros boatos. Não precisamos retroceder tanto por conta do período da pandemia. Exatamente. E aí já começa a falar que está chegando uma nova cepa, uma nova isso, uma nova aquilo, e que o mundo vai acabar de novo. Então calma, entendeu? Então calma. Sobre o mesmo ponto de vista, aí é uma dica que eu posso dar para a pessoa que não tem esse discernimento, não tem esse filtro. Isso é um exercício que vocês podem fazer, mas vocês podem fazer hoje. Vocês podem fazer amanhã. Pega uma... Vamos falar do Lula. Eu já falei de Bolsonaro, vamos falar do Lula. Pega a notícia que a Globo tá dando do Lula, o mesmo assunto, bota na Record. O mesmo assunto. Bota no SBT e o mesmo assunto bota na Band. Consumir veículos diferentes. São 4 notícias diferentes. São 4 notícias diferentes sobre o mesmo tema. E aí, seu coração que vai dizer qual que você acredita mais. Essa é uma questão de berço, de bom senso. Mas fato né, Juan? São assuntos... Inclusive, devido a essa polarização que a gente vive, não é de hoje. Também é de... Vamos botar 10 anos aí. Desde mas aquelas se acirrou ultimamente. Exatamente, nos últimos tempos. Eu li esses dias sobre uma teoria que é estudada inclusive pelo pessoal da psicologia, né? Quando você tem em mente uma ideia, você sempre vai procurar argumentos, notícias que fortaleçam aquela ideia. Então, eu gosto de azul. Eu vou procurar tudo sobre o azul. O azul é bom, o azul traz tranquilidade, traz credibilidade. E tudo que for positivo sobre qualquer outra cor, neste caso, eu vou refutar. Eu vou tentar tirar a credibilidade daquilo. Então, acho que é um pouquinho da gente conseguir tentar enxergar, como ele disse, do bom senso mesmo. De você... Beleza, o vermelho, eu não gosto do vermelho, mas o vermelho tem gente que gosta do vermelho. O vermelho, ele tem que estar presente também. O vermelho com o azul pode ficar legal nessa combinação. Então é disso, é de você tentar achar ali o ponto de equilíbrio, exatamente. E aí, Juan? Pode acrescentar, amigo. E são coisas muito simples, né? Por exemplo, o Flamengo ontem, né, perde a final da Copa do Brasil São Paulo, né? Eu tenho 41 anos, eu nunca vi uma crise política tão grande como essa que está acontecendo, né, em função do seu Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e diretoria. Mas surgiu a notícia que a Gávea, o estádio da Gávea, né, o clube social do Flamengo, ele tinha sido todo pichado no entorno dele. Meia hora depois do término do jogo. Meia hora depois do término do jogo. Aí o Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro, foi lá e não tinha pichação nenhuma. Então, tipo assim, pegaram fotos de uma outra pichação e botaram. Então, assim, é complicado. Hoje em dia tá tudo muito vulnerável, né? As notícias circulam. Isso aqui, gente, isso aqui é o catiço.
Isso aqui é muito bom, mas é muito ruim. Controle remoto do mundo. O controle remoto do mundo, entendeu? Então, hoje em dia, você não precisa nem mais ser jornalista para virar um expoente, um blogueiro. É só você ter uma conta no Facebook, postar um cara lá esfaqueado, você já vai ter mais acesso do que uma notícia boa. Então, é complicado. Juan, isso dificulta o exercício profissional do bom jornalista. E me refiro porque assim os considero. Sobretudo também o jornalismo da própria emissora, que começa lá no seu início com Luciana Ferraz, sendo apresentadora do telejornal, que evoluiu e hoje, modernamente, se chama Zoom Notícias. Mas isso traz para vocês que trabalham na editoria do Zoom Notícias dificuldades em exercer de forma ética e correta o bom jornalismo, ou seja, aquele jornalismo isento, imparcial, ético, que realmente se contém e se satisfaz tão somente em apresentar a informação? Mas sem sombra de dúvidas. Primeiro porque, você citou até no início a questão das fake news, né? Às vezes nós mesmos temos que tomar cuidado. Bastante cuidado. Às vezes a gente tem posse de uma informação e a gente segura aquela informação se não confirmar, apurar. né? Exatamente. Às vezes a gente aguarda 1 dia, 2, 3 dias para confirmar, para tentar ouvir todos os lados, para tentar achar uma fonte, né, uma testemunha daquele caso, para não cair no que a gente chama no jornalismo que é a barrigada. Né? A gente tenta dar a notícia em primeira mão e acontece que aquela notícia não é 100% verdade, ou está incompleta, ou é mentirosa mesmo, né? Para você não dar uma notícia errada. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado com isso. E também, voltando no campo da polarização, na nossa cidade também acontece, né? Tem uma vertente pró-governo trazendo aqui pra gente muito grande, claro, e tem também uma oposição muito forte. Então a gente recebe muita coisa dos dois lados. E a gente tem que... Isso aqui aconteceu, mas até que ponto isso daqui causou transtorno ou... Enfim. Crescente, e é um detalhe interessantíssimo, que aí vocês que já me conhecem um pouco mais sabem que eu não tenho paciência, não tenho papas na língua. Quando o governo vai bem e a gente divulga alguma coisa que vai bem, e é nobre do jornalismo divulgar uma coisa que vai bem, vem Zé Graça falar que nós somos o que é chamado de chapa branca. Como se a prefeitura botasse dinheiro para a gente poder falar bem. Eu desafio qualquer um desses canalhas que falam que a Zoom é vendida. Boa, amigo. Para auditar qualquer entrada de dinheiro da prefeitura nas contas da Zoom. Inclusive, se isso for verdade, eu tô esperando o meu Pix. Eu tô esperando o meu Pix também, tô esperando a minha comissão. Tô esperando a minha comissão também. E a mesma coisa ao contrário. Se a gente bate no governo, aí o governo fica chateado com a gente porque a gente bateu e foi injusto. Mas não é injusto se está faltando um remédio no Raul Sertã e tem provas de que falta remédio no Raul Sertã, é nossa obrigação de dizer isso. Né? Então, para os dois lados, vamos divulgar coisa boa e vamos ajudar. Que a imprensa é um instrumento para tentar ajudar a população. Né? Sem dúvida. Então, é sempre nesse sentido. Agora, se é o prefeito A, se é o governador B, se é o presidente C, eu quero que funcione. Independente. Exatamente. Independente. E aí, Fernando, você já me propõe o seguinte item de pauta. Na gestão municipal anterior, cujo prefeito era Renato Pinheiro Bravo, você assumiu a comunicação da prefeitura. Me lembro a época, inclusive, se desligando da Inter TV para assumir essa secretaria. E aí é um outro ambiente. Total. É um outro ambiente, sobretudo, me parece, de interesses políticos, partidários e eleitorais. Você percebeu essa diferença acentuada entre jornalismo de uma grande emissora, uma potência, ou seja, a Rede Globo, para aquele jornalismo que tem que defender os interesses de determinado grupo que está no governo? Foi uma mudança radical, né? Um choque? Um choque. Marcelo Verli, nosso amigo querido, falou uma vez para mim, até quando me entrevistou no programa dele também, que eu tinha saído
de pedra para vidraça, né? Que eu saí da InterTV, que era combativo e é muito, né? E que é o melhor para a população, para aquele que tinha que proteger. No governo do Renato nós tínhamos uma vantagem muito específica, que era o próprio Renato. Nós, como assessores de imprensa, como secretário de comunicação, a gente sempre tem, quando acontece algum problema, a gente vai em busca da solução. Né? Então, faltou um remédio no Rosertan. Por que faltou um remédio no Rosertan? O que está acontecendo? A gente vai na Secretaria de Saúde e tal. E aí é prerrogativa do chefe do executivo, né, do nosso chefe, né, dar a resposta. E Renato nunca pediu para maquiar uma resposta. Nós tínhamos o programa de prestação de contas da prefeitura, que era da Rádio Nova Friburgo, e eles gentilmente, num momento de entrevista que nós fomos fazer de revisão de fim de ano, eles não iam deixar de perguntar nada, mas eles perguntaram para o Renato: Renato, você está confortável com a pauta? Tudo bem? O Renato falou: pode perguntar tudo. Não censura nada. Então isso é bacana, isso me deu conforto, sabe, de trabalhar com uma pessoa que não queria maquiar nada. Tava ruim, tinha que consertar, tava bom, tinha que divulgar. O problema é que a imprensa não divulgava que tava bom, mas tudo bem. Mas é um choque de realidade. Eu costumava dizer que trabalhar na Secretaria de Comunicação numa prefeitura, em determinados momentos, tem época que está tudo calmo, de repente tem uma semana que é igual você estar no mar tomando um caixote. Né? Quando você consegue respirar, vem outra onda e te derruba de novo. Então, realmente é complicado, porque a cidade é muito complexa. Não é Friburgo, não é facinho de lidar. Não é uma igrejinha e uma praça no Coreto. Não é uma cidade qualquer. Não é uma cidade qualquer, é uma cidade complexa. E o governo que, né, eu tive a oportunidade de trabalhar passou por muito problema, né? Pandemia do meio para o fim. Enfim, foi até conseguir começar a acertar a casa logo depois de uma pandemia, foi doideira. Mas... Na administração pública, Fernando, existe a matéria encomendada, eu não sei se esse é o jargão que se usa no jornalismo, mas aquela matéria que é divulgada, produzida com intenções de provocar alguma tendência ou elevar por vezes a aceitação do governo, enfim, de maneira bem objetiva. Existe censura da comunicação social de qualquer órgão público? Olha, Zuri, no governo que eu trabalhei, era tudo muito às claras, de verdade. Tudo que tinha que responder eu respondia, tudo que tinha que divulgar a gente divulgava, nunca teve exclusiva para InterTV ou exclusiva para Zoom, a gente sempre divulgou o mesmo release para todo mundo. Não sei se é isso que você quis me perguntar. Também. Mas eu não vivi isso, mas acredito que possa acontecer. É que o Renato, você conhece o Renato Bravo, seu amigo pessoal de 600 anos. De infância, exatamente. E você sabe que ele é muito, né? O Renato é muito tranquilo, ele é muito pra frente, ele é muito engraçado, divertido, leve. Então eu não cheguei a ter nada nesse sentido. Mas a gente sempre tenta, né, trabalhar da melhor forma possível as matérias, né? Só que é aquilo que eu falo, né? Nem sempre o que é bom é divulgado. Isso é uma coisa complicada. Por exemplo, isso foi uma das coisas que eu fiquei assim, mais possesso realmente no governo do Renato, que ele, basicamente, aquela obra de montar aquela galeria toda do Rosertan, que era uma obra subterrânea, aquilo era uma imundice, né? A água que vinha limpa misturava com a água suja. Você abria a torneira, vinha água suja contaminada dentro do hospital. O Renato organizou aquilo tudo. Hoje a água do Rosertan é absolutamente limpa, tratada. Não tem nenhum problema disso. Quem divulgou isso? É o que não estava aparente. Não estava aparente, mas nenhum transtorno no Rosertan. Foi uma loucura, porque fazer obra em hospital funcionando é complicado. Sem né? dúvida. Mas não se divulga. Então isso eu fico um pouco chateado. Assim, o que é bom. Por isso que eu tento aqui na Zoom ter esse cuidado de quando o governo acerta, a gente mostra, com certeza. E é do próprio jornalismo também, né? Eu agora saí um pouquinho depois que você, né, da faculdade. E a gente aprende que o jornalismo, principalmente do factual, do dia a dia, o geralzão mesmo, né? Ele vive do que não funciona. Infelizmente, posso dizer? Sim, mas ele vive do que não funciona. Eu vou apontar que essa rua aqui tá totalmente asfaltada e os moradores estão super satisfeitos, ou eu vou apontar que essa aqui tá toda esburacada e os moradores estão né, reclamando.
é a realidade. Mas existem veículos Existe. que Sem dúvida. recebem dinheiro do governo. Se vendem. Se vendem. Existe. Sem dúvida. Existem, sem dúvida. Sem dúvida. A InterTV, não. A Zoom, não. Onde eu trabalhei, não. A Record TV Atalaia em Aracaju, não. A Sônia Abrão, onde eu trabalhei, não. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Eu nunca fiz matéria paga. Graças a Deus. Tem matéria paga de patrocinador. Tem, sem Quando é um dúvida. Né? De empresa, quando é um negócio Isso, bacana e tal. exatamente. Mas, tipo assim, não bate sei lá, no Marcelo Deda, que era governador do estado do Sergipe quando eu tava lá em Aracaju. Não bate no Deda não, porque ele é patrocinador. Nunca. Nunca teve. Aqui na emissora, Juan, existe essas situações que eu entendo ser constrangedoras, ou seja, a pedido de uma determinada autoridade que teve a sua função, o seu comprometimento questionado, em seguida é feito algum tipo de contato da assessoria dessas autoridades reclamando da postura da emissora ao divulgar determinada notícia que Fernando comentou que acontece quando a emissora bate em determinada área do serviço público. Eu até entendo, Fernando, que a emissora não bate, ela apenas revela e expõe o que está acontecendo. Bate né? eles que sentem, eles se sentem batidos. Exatamente, né? exatamente. Mas existe essa situação de repente, receber uma mensagem por WhatsApp, um e-mail, um arauto do caos, pedindo que o tom editorial da emissora seja mais suave? Com relação a tom, você falou isso ou deixou de dizer isso, comigo, particularmente, respondendo por mim, né? Nunca aconteceu. Já aconteceu, olha, vocês deram essa informação, mas não foi bem assim. Então, faltou o complemento dessa nota. Se vocês puderem divulgar isso. Então, isso realmente acontece, mas no sentido de retaliação, né, por uma notícia, uma informação divulgada, comigo nunca aconteceu. Mas Fernando estava acenando negativamente. Eu pude observar aqui porque a minha posição aqui me permite. Existiu algum tipo de situação, Fernando, que evidentemente por motivos óbvios você possa omitir os nomes. Os protagonistas, que lhe causou estranheza? Já aconteceu de eu estar malhando, eu estar na academia e eu receber ligação dos 3 envolvidos. Você estava na academia? Eu estava na academia fazendo abdominal e as 3 pessoas me ligaram. 3 pessoas altas. Sim, conhecidas. As mais tops do indagando que não é bem assim, não podia ter falado assim, você tá indo na onda desse cara, esse cara tá querendo divulgar um negócio que é mentira. Aí o outro cara liga e fala, pô, não escuta o que ele tá falando não, a verdade é essa. Olha só, quando o filho é bonito, tem um monte de pai. Sem dúvida. Quando o filho é feio, ninguém quer assumir, ninguém quer registrar. E a gente fica numa situação, vamos fazer uma cariação, então, igual a polícia, né? Vamos botar todo mundo frente a frente. Exatamente. Mas esse seria o ideal. Meu sonho é esse. Vamos lá, hipoteticamente aqui. Tem um prefeito e um governador que estão se estranhando. O governador está dizendo um negócio, o prefeito está dizendo outro. Bota os dois cara a cara. Num debate, não tem debate da eleição? Por que não tem debate durante o mandato? Oposição. Por que não tem? Olha só, não tem. Vamos lá, vamos dar nomes. Vamos dar nomes aqui de maneira leve. Sim. Maneira leve. Uma oposição muito declarada, então não estou inventando a roda. Por que a gente não faz um programa Johnny Michael e o Anderson Nogueira? Hoje. Para eles se entenderem ou não se entenderem. Porque o Anderson fala um negócio na rede social que o prefeito vai lá, retruca. Aí o Anderson vai e prova um negócio, o prefeito desprova. Aí o Anderson prova de novo. Um debate. Eu ia adorar. Da mesma forma. Eu ia adorar mediar isso contigo. Sem dúvida, sem dúvida, né? sem dúvida. E eu acho que seria democrático, porque só na hora da eleição todo mundo quer vender um peixe. Mas e com a bola rolando? Cadê as verdades? O que está acontecendo de fato? Né? Então eu acho isso. O jornalismo, ele é esse instrumento. Eu tinha muito cuidado na época que eu estava na InterTV, época do governo do Rogério Cabral, figuraça. Tá indo fazer uma pauta que nitidamente, era uma pautinha arranjada da oposição. Chegava lá e falava assim, está faltando insulina, mas o vereador tal conseguiu para mim.
Eu ligava pro Kleber, que era o chefe de redação chefe de reportagem da RJ, e falava: Kleber, isso aqui é briga de Rogério Cabral com o vereador tal. Você quer entrar nessa bola? Ele: não, sai daí. Ainda hoje existe. Que a gente percebe, pô, macaco velho a gente Sem percebe dúvida. que eu não vou entrar em bola. Sem dúvida. Tá faltando a insulina? Não, eu já consegui. Então você já conseguiu, irmão. Então você já conseguiu. Não me bota nessa bola dividida não, entendeu? Agora, tá faltando? Tá faltando? Você tá com falta de insulina? Vamos mostrar. Juan, o Fernandinho, e o tratamos assim carinhosamente aqui na emissora, já sugere o seguinte item de pauta que poderíamos fazer, inclusive, uma série daquelas intermináveis por temporada, que são as fake news, amigo. Como lidar com esse ambiente nocivo das fake news que são plantadas a cada instante, sobretudo com as mídias sociais que dispomos, que são instantâneas, são imediatas. Na minha época... Sem apuração, sem nada. Você ainda tinha vamos dizer assim, o recurso de tentar rever determinada notícia, porque até que aquilo se divulgasse, levava algum tempo. Hoje... É instantâneo. É instantâneo. E como não se deixar formar tendência por uma notícia que, por vezes, causa impacto, pela forma que é apresentada, até por profissionais que trabalham de maneira distante da ética e da responsabilidade, porque eles são, evidentemente, apaniguados pelos interessados, colocando notícias na rede social que te impactam. Como fazer essa filtragem, como fazer essa seleção dessas notícias que causam muitos estragos. Fernandinho mesmo citou essa questão da pichação da sede do Clube de Regatas do Flamengo, localizado na Gávea, que não houve absolutamente nada. Você ainda é surpreendido, às vezes, por uma fake news e se deixa levar, num primeiro momento, por aquela notícia que lhe proporcionaria o que chamamos de furo de reportagem? Às vezes acontece. Já aconteceu, deu no primeiro momento olhar e... Mas aí, vamos lá, quem compartilhou isso? Aonde? Aí você entra no site, tá lá, joãozinho.br. Dá vontade, né, de falar os nomes, né? Segundo quem? De acordo com quem? Tem uma testemunha, tem uma fonte realmente ali de dentro. Você, antes de você questionou aos envolvidos, ali tá descrevendo, né? Tentamos contatos com todos os envolvidos, tem um posicionamento, não tem. Então, como que a gente pode combater uma fake news? Como que a gente combate uma escuridão, as trevas? Com luz. Boa. Então vamos esclarecer. Boa comparação. Então, vamos... O que vai ser a nossa lanterna? Fontes confiáveis. Fontes confiáveis. Quem nós temos? Alguém que você já acompanha há muito tempo e que realmente nunca deixou passar nada, né, mentiroso ou incompleto ou inverdadeiro, enfim. Chame como quiser. Grandes veículos de proporção nacional, de proporção dentro do nosso estado. Na nossa cidade nós temos, né, alguns. Tem alguns que podem, como a gente já citou aqui, ter um direcionamento mais contra alguém, pró outra pessoa, mas a gente saber distinguir realmente e sempre procurar as fontes mais confiáveis. Quer uma fonte excelente? Azul. Boa. Azul não vai deixar passar. Boa. É isso. Ou seja, Fernando, essa situação, ela cada vez mais tem tomado proporção, tem confundido. Sem dúvida. Vamos dizer assim, um incauto cidadão que se deixa tomar por uma notícia de impacto, que na realidade é uma fake news. E vocês aqui na emissora têm esse cuidado. Mas já deve ter acontecido alguma situação que depois vocês tiveram que fazer uma errata, que era o que se chamava na minha época, quando a notícia era equivocada, aí na edição seguinte, no rodapé do jornal, você fazia uma correção.
eu estou tentando me lembrar Tô para tentando, colaborar. Recentemente isso aconteceu. Foi? Foi. Numa determinada edição do jornal, que eu acompanho sempre. Aham. Até para manifestar o meu like. Às vezes com conteúdo duvidoso, agradecendo. mas eu faço por fraternidade e coleguismo, sobretudo. Mas recentemente, amigo, você retomou um determinado assunto da véspera e fez uma correção que me parece que foi cabível. Eu estou tentando lembrar desse fato e talvez até o término dessa gravação vamos conseguir. Eu não lembro. Mas cabe a correção? Sempre. Sempre. Acho que a correção cabe de duas formas, né? Primeiro, se nós fomos injustos de alguma forma, né? A gente aqui evita muito ficar no calor da emoção, sabe? Teve nessa última temporada de chuvas, né? Que nós tivemos aqui em Friburgo. Nossa, conselheiro tá debaixo d'água, lembra? A gente já estava entrando no ar. Conselheiro tá debaixo d'água, meu Deus do céu e tal, Paraná. E era uma imagem antiga. Falaram que... mandaram imagem de um supermercado com as coisas boiando lá em Conselheiro. E aí a gente tentando falar com a prefeitura nada de responder a gente. Falei, cara, peraí, olha só, tem imagem de um supermercado alagado. Vamos ligar pro supermercado. Ligamos pra lá, a moça que falou, aqui é da Zoom, tudo bem? Tudo bom. Cara, choveu aí? Ela choveu, mas choveu de alagar? Ela, não. Falei, mas não molhou aí dentro, nada? Ela, não, de forma alguma. Tudo normal. Pronto, acabou. Acabou, resolveu. Entendeu? Resolveu. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não entrar nesse frisson, entendeu? Exatamente. Agora, se nós nos excedermos de alguma forma, ou pecarmos por algum erro e tal, acho nobre voltar na mesma edição, se o erro for percebido, e pedir desculpa e explicar, ou na edição seguinte, ou se a gente entra com uma notícia que a prefeitura não mandou a nota e ela fizer questão da nota no dia seguinte, a gente dá a nota. Acho que é absolutamente natural e o bom jornalismo é feito assim, É o que né? prova Com o honestidade, valor, né? com valor. Exatamente. E aí, Fernandinho, desde a sua chegada aqui na TV Zoom, isso já se faz o que, 3 anos? Não tem nem noção, foi 2020 ou 2021 que começou? Não tem nem ideia. Iniciozinho de 21, 2 anos e Início de meio. 21. Quase 3. Início de 21. Ano que vem eu faço 10 anos de Nova Friburgo, hein? Sensacional. Teremos festa. Adoro festas. Dia 14 ou 16 de março, eu vou pesquisar. De 2014. Ano que vem? Ótimo. Houve algum pedido de direito de resposta ao jornalismo da emissora? Pontuais por, né? Tipo assim, você ouviu o vereador tal, então vamos ouvir a prefeitura. Mas de maneira verbal? De maneira verbal, judicial não. Não. E teve algum que você lembre? Aconteceu mas que na verdade não fazia o mínimo de sentido, mas eu fui surpreendido com a ligação no meu telefone pessoal. Pessoal. E a pessoa disse, olha, vocês falaram sobre tal situação. Da escola? Eu sou o representante daqui e eu quero um direito de resposta. E aí eu falei com a pessoa. Fala. É municipal, certo? Certo. Então é tal secretaria que responde por você, correto? Correto. Falei, a secretaria já respondeu. E se encerrou assim. Não, acho que não tem problema falar, até porque eu conversei com essa pessoa depois pessoalmente, eu não te falei isso. Mas foi o caso de como se fosse um bullying dentro de uma escola municipal e nós pegamos resposta. Porque assim, Zuri, se você tentar entrar agora numa escola municipal para fazer imagem das crianças se refrescando no calor, uma pauta super legal de hidratação e tudo, você tem que mandar um e-mail para a Secretaria de Comunicação, para pedir para a Secretaria de Comunicação, para pedir para a Educação, para voltar para a Comunicação, para voltar para a gente, para dizer não, provavelmente. Porque eles têm um negócio que não dá para entrar em escola, não sei porquê. Agora, quando o negócio é ruim e eles fazem questão de dar a resposta, o canal tem que ser o mesmo, via comunicação. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, assim, é quando a gente precisa, é quando eles precisam também. Então, o canal é um só sempre, entendeu? Então, o canal oficial é falar com a comunicação, para a comunicação ver se a educação autoriza. E nesse caso específico, era uma criança que supostamente estava sendo vítima de bullying Caso que tomou grande repercussão. Grande repercussão. Só que, para minha surpresa, essa pessoa em questão, Juan, que estava cobrando esse direito de resposta, mora no meu condomínio. E eu não sabia. E um dia eu estava entrando no bloco do meu condomínio e ela me abordou. E eu não vou explicar aqui o que ela falou para mim, mas eu entendo ela em gênero, número e grau. Ela tem a razão dela, mas o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina.
É uma coisa pessoal dela, com o município, com a escola, com a família. Então a gente não entra nessa seara aqui nesse programa para preservar essa pessoa. Mas dá para entender. Ela não tem o direito de resposta porque a via oficial foi usada. Mas no momento em que ela quiser se pronunciar após elucidar o caso, ela vai falar com a gente. Faço questão. Mas aí é por uma questão pessoal dela, não usando o município. Via município é o nosso canal. Se ela quiser, como pessoa física, o CPF dela, fazer a versão dela, aí tudo bem. Mas esse ajuste fino, Fernando e Juan, isso tem um preço. Ou seja, na medida que você contraria interesses, você já causa um certo desconforto. Por exemplo, essa negativa a essa servidora que queria se manifestar para se defender, de maneira muito hábil, vocês contornaram. Mas isso cria uma certa animosidade entre as partes, principalmente numa cidade como Nova Friburgo, em que entendo que em determinadas particularidades é extremamente provinciana. Você tem que lidar com muita sabedoria, muita sensibilidade para, sobretudo, não ter esses contatos suspensos, que aí a servidora toma uma atitude radical e afasta a emissora. Não, com a TV Zoom eu não faço mais contato, não me pronuncio, não atendo pedidos de esclarecimento, Isso nota acontece. oficial, nem nada disso. Acontece. Não, conosco não, porque nós temos habilidade, né? Mas acontece. A gente sempre procura manter uma boa relação É. também, né? Não só com o município, que a gente trata muito, né? Mas com todos, com quem tratamos no nosso dia a dia para desempenhar os trabalhos. Acho que a nossa maior dificuldade hoje, o maior ponto mais sensível, é que nós temos uma Câmara de Vereadores com poucos mais atuantes de oposição, né? E acho que o grande segredo é sempre entender, tanto o deputado da Alerj com o governador, quanto o vereador com o prefeito, é entender se é oposição por oposição ou se é oposição por realmente algo que está acontecendo. É só ter esse filtro. Se tiver ruim a gente mostra, se tiver bom a gente mostra. E essa questão de oposição, situação também, vai lembrar que é através do diálogo que eles se entendem, que eles conseguem promover ali o que tem de melhoria a ser feita. Agora, se essas partes não conversam, se torna ainda mais difícil. Sem dúvida. Apurar os fatos na sua integralidade. Muito bem. Precisamos fazer um breve intervalo, Fernando, até porque, por dois aspectos. Primeiro, a minha água já secou, né? Exatamente. Eu E tá preciso repor Isso. O água pote. para Fernando, mas numa temperatura mais agradável, né? Isso. Evidentemente. Né? Isso. Juan Vitor também, por favor. Manter hidratado, né, gente? Tá calor, vamos. Segundo, o Fernandinho, que hoje, para nossa grande satisfação, motivo de prestígio pessoal, o supervisor técnico das produções da TV Zoom, Rafael Teixeira, está na operação. E ele é uma pessoa que não existe, né? Ele é o verdadeiro príncipe. Ele não existe. Ele é um rei, né? Ele é o rei. Ele é o rei. Rafael Teixeira é uma coisa de amor mesmo. Que nesse momento, por trás, faz coraçãozinho. Boa. De forma muito meiga. Isso. de forma Discreto, muito como ele é. Não, ele é referência. Rafael Teixeira é referência. E eu digo para você que trata-se de um sonho de consumo entrevistá-lo aqui no programa Cidade Real. Rapaz, Em dado momento. faço questão de aprender a operação técnica para poder conduzir esse programa. que obviamente não serei capaz. Eu te ajudo. O Juan já sabe, o Juan sabe operar. Só traíra. Mas Rola, Rafael. Vamos ver. Mas é a nossa referência. Sem dúvida. É a nossa referência não só profissional, mas ética também. Ética Uma pessoal. Figura da nossa mais extrema admiração. Sem dúvida. Antes do nosso intervalo, este irreverente apresentador tem um recado para você. Vamos juntos acompanhar. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura.
Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais. Agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção! Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço, a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Diximed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed. Venha para a Diximed. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e momentos de provocação. Você, evidentemente, não pôde observar uma determinada situação que eu, com a minha visão periférica... De águia. De rapina. Exatamente.
observei o que muito me agradou, evidentemente, e vou omitir, Fernandinho, as partes envolvidas, né? Para preservar, sobretudo... Tô por aqui, exatamente. Preservar, sobretudo, uniões estáveis. Uniões estáveis, exatamente. Né? A família brasileira, né? Exatamente. Preservar a família brasileira. Exatamente. Muito bem. Tratando nesta edição, na gravação dessa edição, da relevância da boa informação. Independente de qual veículo, que você, inclusive, nos tempos modernos, também se tornou um veículo de comunicação guardado as devidas proporções quando você compartilha ou repercute determinada informação através deste aparelho. Então é preciso se ter muito cuidado, muita atenção, é preciso ter bom senso, sabedoria para se discernir as informações que formam a sua opinião ou aquelas que distorcem a sua opinião. Ou pior, aquelas que nem formam opinião. E nesta edição, muito agradável, muito, eu diria, feliz pelo momento, pelo novo ciclo do programa Cidade Real, em que estamos conversando com dois ilustres jornalistas, Juan Victor e Fernandinho Moraes, companheiros, colegas profissionais, que sempre permitem à produção do programa Cidade Real divulgar as suas chamadas, sobretudo na edição de segunda-feira à noite. Informações dão conta nos corredores da emissora que isso poderia acontecer por mais vezes. Mas, enfim, tenho que me contentar. Também nas reprises. Exatamente! O que é me oferecido, exatamente. Muito bem. Estamos já começando a caminhar para a reta final, Juan. E aí, a questão que eu coloco para a sua análise é a seguinte. É um desafio ao exercício ético, responsável e profissional do jornalismo? Sim e não. Vamos complexar a resposta. Interessante Olha essa só. resposta. Mas fala devagar, porque se ele me perguntar a mesma coisa, eu vou ter que copiar, que eu não entendi. Exatamente. Fala devagar pra eu entender. É um desafio na questão que hoje nós somos bombardeados por inúmeras questões, impulsos, né, de outras forças, digamos assim, a todo o momento. E quem tem alguma fragilidade na sua índole, no seu caráter, pode sim se corromper e acabar faltando com ética. E não a partir do momento que você transcorre ali de acordo com a sua ética. Para quem é formado na profissão, né, tem o diploma, eu, Fernando, nós fazemos um juramento, e vale lembrar isso também, né? É verdade. Trabalhar com ética, com seriedade, sempre lidando com a verdade, ouvindo todos os lados. Então, somos todos seres humanos, há falha de caráter, há falha de ética. Não deveria, mas eu ia acontece. falar isso, tem que ter bom senso. Exatamente. Bom senso. Mas é isso. Você, Fernando, que já tem... Ainda bem que você mudou de pergunta. Mas vai no mesmo viés. Ele está processando. Exatamente. Você que já tem uma experiência bastante considerável no exercício da profissão, inclusive trabalhando na produção de outros programas e outras emissoras, você sempre cita a sua passagem também por Alagoas. Aracaju. Aracaju. Marcelo Deda, né? Governador. Foi, ex-governador. Eu voltei de férias no dia que Deda morreu. Uma volta de férias assim horrorosa, porque ele era bastante querido lá. Sem e dúvida. Realmente a morte dele de câncer foi uma tragédia, e eu voltei no dia da morte de Marcelo Deda. Ele estava internado em São Paulo, o corpo dele chega a Aracaju no dia que eu volto de férias. Então trabalhei que nem não sei o que. Foi muito difícil. Foi uma loucura. E nesses momentos que são imprevisíveis, qual a sua postura, quais os recursos técnicos que você tem para privilegiar, sobretudo, com a razão, a informação? Ou seja, se distanciar da emoção. Juan citou muito bem que esse é um dos critérios básicos, ou seja, você não se deixar tomar
pela emoção na produção de conteúdo. Porque você acaba emitindo sua opinião, influenciando, criando tendências. Nesse caso que você citou, em que havia uma grande legião de admiradores do Marcelo Dena, popular. me parece inclusive colega engenheiro, e que você foi impactado pela notícia. Como retomar o feito à ordem? Zuri, eu até assumo um negócio aqui. Hoje, dia 25 de setembro de 2023, com 41 anos, eu não tenho mais essa... Eu assumo, eu não tenho mais saúde mental para atuar em determinadas pautas, porque... Não tem? Não tenho. Eu assumo essa fragilidade. Hoje, se eu tiver que passar por fatos que eu passei, como a morte do Deda, que foi difícil... uma história que eu vou tentar... Eu não vou me emocionar aqui porque eu tô forte, mas é por isso. Eu tô muito emotivo e eu choro. Eu choro de bobeira hoje. Eu choro muito fácil. Então, por exemplo, eu fui num Dia das Mães. Minha mãe morre em março. Tem o Dia das Mães logo depois. Eu vou no cemitério São João Batista em Botafogo, no Rio de Janeiro, com chuva. E penso, olhando pro Cristo Redentor. A sepultura da minha mãe é de frente pro Cristo. Eu falo, poxa Deus... quem está tendo um dia pior do que eu hoje? No dia seguinte eu vou cobrir a morte de uma mãe com um filho que foi morta por causa de uma imprudência de um falso médico no parto. E o marido, que era apaixonado por essa mulher e doido para ganhar o filho, estava arrasado. Quem teve um domingo pior? Eu ou esse cara que perdeu a esposa e o filho no Dia das Mães? Sem dúvida. Então, assim... Hoje eu iria parar a reportagem e abraçar esse cara e estar até hoje abraçado chorando com ele. Hoje eu não tenho emocional nenhum para isso. Mas eu acho que isso é muito emocional. Tem a técnica para você separar o joio do trigo, mas é uma questão muito psicológica. Muito mas emocional. Isso te faz um profissional melhor. Hoje se permite mais isso no jornalismo também. Internamente. Sim. Hoje se permite mais isso no jornalismo. Antigamente talvez não. Muito engessado. Demonstrar a emoção e tal. Isso. Né? Hoje eu tenho certeza absoluta, Fernandinho, por te conhecer, e nós já tivemos a oportunidade de nos emocionar juntos. Uhum. Eu lembro, situação inesquecível. Isso contribui, bicho, para a sua sensibilidade. Fica muito mais aguçada. E outra coisa, Juan, confere credibilidade ao que está se apresentando no meio de uma notícia. Você se deixa tomar pela emoção, por aquela situação, não contém a emoção, tem dificuldades, inclusive, para contê-la, respira e dali a alguns minutos segue em frente. Isso aconteceu numa edição, na época do Zoom TV Jornal Entre a Gente. Em determinado momento a emoção tomou conta. Verdade. Lembra disso? Lembro cara? disso. Lembro, inesquecível, sensacional. O jornalismo ele precisa transparecer essa credibilidade, mesmo que se manifestando fora das regras acadêmicas de faculdade? Eu acredito que sim, eu tenho propriedade para falar, porque também sou igual a manteiga derretida, né? Qualquer coisinha choro, mas aproxima. A gente tem que ter a frieza para lidar tem que ter. em algumas situações, mas é impossível a gente não se envolver. Tem que ter. É impossível. Eu me lembro um episódio que eu não cheguei a acompanhar desde o início o caso, mas eu estava na cobertura daquele julgamento do Rodrigo Marotti. Sim. Atirou fogo na casa com a ex-companheira e uma amiga, né? E eu passei ali, início da manhã e uma parte da tarde também, acompanhando o julgamento, e a cada testemunho, né? Todos eram chamados a ouvir, quem participou do resgate, o policial que foi o primeiro a chegar na ocorrência, o bombeiro, a irmã dela, de uma das vítimas também estava lá. E eu lembro que eu fiz um apanhado de tudo isso, a gente não podia gravar lá dentro, mas na edição da noite do jornal eu fiz um resumo, e eu me lembro que por 2 ou 3 vezes eu tive que parar de falar. Eu parava, fazia uns segundinhos assim, segurava e continuava. A gente mantém a frieza, obviamente, mas não tem difícil. como não se envolver. Não dá mais tempo, né, de eu contar mais um caso, né? Se for de forma abreviada, sim. Muito rapidamente, um cara entrou em Aracaju. O cara entrou em casa, tentou manter relação sexual com a esposa. Isso quando você estava trabalhando em Aracaju. Trabalhando na Record em Aracaju. O homem entrou na casa querendo manter relação sexual com a esposa. Ela não quis porque ele estava cheio de cocaína na cara. Ele matou o filho dela com um homem. Tentou de novo, ela não quis. Aí ele matou o outro filho da mulher com outro homem.
Ele não quis. Aí matou a mulher e falou pra filhinha pequenininha: eu vou ali no carro pegar pó e volto pra te matar. Ela conseguiu sair numa brechinha que ela tinha no quintal e foi pra casa da avó. Esse cara ficou foragido durante 2 ou 3 semanas em Aracaju. Eu mantive uma relação muito estreita com as famílias, né, dos pais desses meninos, né, sentindo toda a dor deles. E aí um belo dia eu tava indo fazer uma matéria de esporte, ou seja, eu tava com o meu astral leve. E aí o policial me liga e fala: Fernando, pegamos o cara. Eu fui o primeiro que chegou na delegacia. Eu só não chamei ele de bonito. É difícil. E, cara, e você é difícil. Você eu fui sozinho com ele. Eu queria... gente, olha só. Eu sou um CPF. Eu queria ter arrebentado aquele cara. Mas não pode, né? Quem opta pelo jornalismo tem muita sede de justiça também. De apontar o que tá errado pra tentar resolver aquela questão. Boa afirmação, Juan. Então, boa afirmação, amigo. Não tem como. Boa afirmação. E se eu quisesse arrebentar ele, os policiais deixavam. Porque os policiais estavam querendo também. A gente não conseguia fazer nada. O cara disseminou uma família. Ele matou uma família inteira. Cheio de pó na cara. Vagabundo. É difícil, Zuri. Difícil, é. Você tocou num aspecto que em algum momento a gente vai tratar também, alguma gravação, que é a sede de justiça. Inclusive... Eu tenho isso muito. Com profissionais. Eu observo isso nas edições do Zoom Notícia, quando você apresenta o noticiário falando de algo semelhante. E você se indigna com os meliantes. Não tem paciência nenhuma. Elogia as autoridades policiais, o que faz muito bem, porque tanto a nossa Polícia Civil quanto a militar são extremamente atuantes, competentes, mas a sua indignação, bicho, é absolutamente visível e tem o meu entendimento. Compartilhada por muitas pessoas também. Amigo. Vai passar muito rápido esse negócio de 1 hora. Pode fazer 2, 3. Alô, direção da Zoom. Alô, direção da Zoom. Vamos ampliar o horário do Zuri aí para 1h30 no mínimo. Boa. Esse seu pedido, Fernandinho, muito me envaidece. Agora, tem chance de prosperar. Olha aí. Uma vez que o supervisor da operação técnica se encontra nesse momento nesse estúdio. Então... João Pedro Canto, responsável pela grade da emissora. Também é outro envolvido, enfim. Rafael Teixeira, que já foi citado aqui algumas vezes. Aliás, ele que estará sentado aqui em breve. Ele é sempre citado. Vocês também no Zoom Notícias sempre, né? Fazem da mesma forma, né? O que é bom a gente cita sempre. Né? Exatamente. Aqui foi uma gravação ótima, com muito conteúdo, muito informal. Os telespectadores que estão acompanhando esse novo ciclo do programa têm se manifestado dessa maneira. Eles se sentem como se estivesse aqui, assistindo legal. a conversa, assistindo o diálogo, assistindo as opiniões. Se sentem assim num ambiente muito intimista, que é o linguajar que a gente usa. E isso me traz muita satisfação, mas sobretudo foi um momento ótimo ter vocês aqui. Fernandinho, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, participa pela quinta vez né? do programa Cidade Real. E Juan Victor estreou com os louvores de praxe. Mas precisamos encerrar por motivos óbvios, evidentemente. Vocês enfrentam a mesma dificuldade nos notícias. É difícil. É difícil. Muito bem. Encerramos mais esta gravação. Como sempre afirmo, na proposta, na missão, na saga de levar até você opinião, para que você avalie, pondere, reflita e também forme a sua opinião, que é uma forma de você tentar mudar a realidade que vive e, sobretudo, evoluir mentalmente. Nesse momento também, nós estamos tendo aqui demonstrações de carinho entre os convidados, que por motivos óbvios, o nosso supervisor técnico está lhe privando dessa situação, porque poderia ser um tanto quanto mal interpretada. Isso, e a família brasileira merece respeito. Exatamente isso. Sensacional, foi um programa excelente, estamos já na reta final e queremos, sobretudo, agradecer a sua preciosa e valiosa audiência.
Cuidem-se bem e até a próxima edição.